Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa, Deus, trazendo a sua santa palavra, Pai. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Que eu diminua, o Senhor cresça, que eu suma e o Senhor apareça. Pai, que os teus servos que estão aqui na sua casa, meu Deus, possam receber de ti hoje uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante das suas bênçãos espirituais. Porque as físicas, meu Senhor, eu sei que o Senhor nos acrescenta na medida que necessitamos. Meu Pai, que essa palavra hoje possa, meu Senhor, penetrar em nossos corações, a ponto de germinar, meu Senhor, e dar sementes, Pai, a 60, a 100, a 30 por um, meu Deus. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor mudou, tem 5 minutos. E Deus está ficando expert comigo em ficar trocando a palavra quando eu estou no altar. Na outra vez foi enquanto o obreiro Roque orava por mim, ele mudou a palavra. E agora, enquanto o futuro obreiro Breno, né, mas já é levita da casa de Deus, estava entoando louvor, Deus mudou a palavra, mas se ele mudou é porque precisamos do que ele quer nos dar como boa semente na noite de hoje. Amém? Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, um capítulo bem conhecido, mas é o que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Hebreus 11. Aleluia. Glória a Deus. Todos que acharam, dá glória a Deus. E quem ainda não achou, diz: me espere um pouquinho, missionária. Amém, glória a Deus. Aleluia. O livro de Hebreus está entre o livro de Gênesis e Apocalipse. É rapidinho. Está entre Gênesis e Apocalipse. Vamos lá, sem demora. Hoje a nossa palavra vai ser breve, porque é um verso conhecido. Mas o que Deus quer exortar o meu coração e o seu coração hoje é a respeito de fé. A epígrafe do meu texto diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Talvez vocês não estejam ouvindo muito bem, porque o microfone está um pouquinho baixo, mas é o que tem para hoje. Não podemos deixar de pregar a palavra, porque Jesus não tinha microfone e Jesus pregava a palavra. A epígrafe do meu texto diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Eu quero falar com a igreja 2 versículos, mas depois, se assim Deus permitir, eu quero permear entre alguns outros versículos que testificam a fé dos grandes homens de Deus, que hoje nós temos como herança essas atitudes de fé. O capítulo 11, no verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em algumas outras traduções diz que não se vê. E o verso 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Igreja, quando o Senhor mudou essa passagem, eu ia pregar lá no livro de Hebreus mesmo, mas só que em outro verso, em outro capítulo Portão Breno, capítulo 4. E o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, evangelista Valquíria, testificou meu coração a respeito de fé. Ele quer despertar-nos hoje a fé, porque não sabemos o que há de vir. Não sabemos o que há de acontecer nos próximos dias na nossa vida, ou até no nosso estado, ou no nosso país, ou no mundo em si. Mas Deus quer falar ao nosso coração e exortar o nosso coração a respeito de fé, porque precisamos hoje fortalecer a nossa fé, fortalecermos no Senhor, na força dEle, do poder dEle, porque sabemos que os dias são maus. Sabemos que estamos passando por um surto de gripe, que desse surto de gripe pode se desenvolver para uma outra coisa, mas nós, como igreja de Cristo, como a noiva do Senhor, estamos dormindo. O pastor Tiago pregou sobre isso. Estamos deixando as coisas e as calamidades dominar
sucumbirmos a ponto de deixar-nos esmorecer e simplesmente permitir que todos os sintomas de toda e qualquer doença nos abatam. Isso não quer dizer que a gente não vá tomar precaução, que a gente não vá tomar medicação, mas a gente precisa crer e confiar que naquele que nos chamou, aqueles que nos comissionou, Ele é fiel para nos manter de pé, para nos manter firme, para que a gente não venha fraquejar nas mais simples e momentâneas tribulações, porque coisas maiores virão, porque o Senhor diz que a gente tem que estar fincado na rocha, e na rocha que é Cristo, porque a gente sabe que as tribulações, a doença, a perseguição, a calúnia, ela virá, mas a gente precisa entender que mesmo elas vindo, elas podem balançar, mas não pode nos derrubar. A doença, ela pode vir, evangelista Valquíria, mas se a gente estiver alimentado da fé que esses homens da fé, através do capítulo 11 de Hebreus, fala que pela fé Abraão testificou, Moisés testificou, louvado Enoque testificou. Então, se o Senhor falar que sem fé é impossível agradar a Ele, a gente pode mover céus e terras, mas se não tivermos fé naquele Deus que dizemos que cremos, não vai adiantar nada. Então a gente precisa entender que a fé não é só falar. Se nós não temos a fé suficiente, Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas pessoas acreditam que a fé da gente tem que ser pequena. Não. O Senhor Jesus está dizendo: olha, o grão de mostarda, ela é a menor semente. Mas isso quer dizer que quando ela é lançada na terra, que ela cresce, ela se torna uma árvore frondosa, a ponto de animar diversas espécies de aves. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Que a nossa fé hoje pode ser fraca. A nossa fé hoje pode estar hoje sendo atormentada por problemas, por tribulações, por limitações. Mas isso não quer dizer que a gente precise viver com a mesma pequena fé. Lembre-se, quando o pai daquele jovem endemoniado se aproximou de Jesus, ele chegou com Jesus com toda a autoridade, porque disse a Jesus que os servos dele não fizeram nada, não puderam fazer nada. Mas quando Jesus disse a ele que se ele tivesse fé, ele diz: eu tenho, mas me ajude na minha pouca fé, me ajude na minha pequena fé ou na minha incredulidade. Quando somos sinceros com Deus e dizemos: Deus, eu não tenho fé suficiente para enfrentar essa barra, Deus, eu não tenho fé suficiente para passar por essa situação, me ajude. Você está sendo sincero com ele, você está dizendo a ele: Deus, eu não posso, eu não consigo, Deus, tudo isso está me fazendo sucumbir, me ajude a enxergar o seu poder sobrenatural. Porque somos vários, igreja. Não existe esse que não necessite, em um momento de tribulação, da mão de Deus, dizendo: eu estou contigo. Porque no momento da dor, no momento da tribulação, da dor de uma perda, no olho do furacão, a gente não consegue enxergar Deus. Se estamos passando por um momento difícil, o nosso corpo, somos humanos, falhos, necessitados da misericórdia de Deus. Então, quando tudo isso nos abate, a tendência é o quê? É o medo e a gente recuar. Mas quando o Senhor fala que se a gente tiver uma fé desse tamanho, isso quer dizer, ele cresce, essa fé cresce. Olhe, acredite, essa fé vai crescer. Acredite, no caminho certo essa fé vai germinar. No caminho certo essa fé vai se tornar uma árvore frondosa. Como assim, missionária? Essa árvore, ela vai ser motivo de exemplo para todos que te cercam. Porque vai dizer: essa menina Larissa tem uma fé, viu? Que, meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus, porque essa menina tem uma fé, passa por tanta luta, passa por tanta tribulação, mas que menina de fé. Temos que ser exemplo de fé. Por isso que o Senhor mudou a palavra hoje. Porque a palavra que eu ia pregar não tinha nada a ver com isso aqui. Mas sabe o que é que Deus está falando comigo e com você? Os momentos difíceis podem até já ter chegado, mas é momentâneo. Outras situações virão. Se você focar nesse daqui, você vai estacionar. A sua fé vai esmurecer. Você vai se abater, se esfriar e não querer mais estar na presença de Deus. Mas quando você enxerga: Deus, está difícil, mas eu estou dando um passo. Senhor, está mais complicado ainda, mas eu estou tentando caminhar. Senhor, não estou nem conseguindo andar, eu estou me arrastando. Ele está dizendo:
eu vou acrescentar mais fé. Porque não está parado, não está desistindo. Está difícil, está tudo tragando para trás, mas está tentando arrastar tudo para continuar andando comigo. Você acha? A palavra do Senhor é bem clara quando diz louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem, a parte C, Deus, aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está dizendo o quê? Deus não está falando quem não quer Ele, está falando aquele que se aproxima. Então vocês se aproximaram de Deus. Então observe, aquele que se aproxima dele, creia que Ele existe. Todos nós cremos que Deus existe. Mas tem uma coisa, que além de crer, que cremos que Ele existe, além de você crer que Deus existe, você precisa crer que Ele é galardoador. Você sabe o que é isso? É que Deus lhe recompensa por você crer nele. Ele lhe recompensa simplesmente porque você acredita que Ele existe. E pelo fato de você acreditar que Ele existe, aí Ele diz assim, ó, preste bem atenção no que Ele diz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a palavra do Senhor diz, buscar-me e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então isso quer dizer, evangelista Valqueira, que todo aquele que busca Ele vai achar Ele, ou só aquele que buscar de todo o coração? Aquele que buscar de todo o coração. Então isso quer dizer que não é a minha lágrima que vai fazer com que eu busque Deus melhor. Não é o meu momento difícil que vai fazer com que eu busque Deus melhor. Não, não, não. É quando eu buscar Ele de fato e de verdade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele procura, não é agora nós que procuramos Ele. É Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta só adorar em espírito, mas é necessário que o adore em verdade. Para quê? Para testificar que você adora Ele. Precisamos testificar para nós mesmos, não só para quem nos cerca, mas para nós mesmos, que estamos buscando é a Deus, não é o homem. E muitas vezes a gente acha que adorar a Deus é só entoando louvores, cânticos, fazendo a obra de Deus. Não, não. É muito mais que isso. Porque senão, louvado seja o nome do Senhor, a gente não ouvia tantas pessoas, e a própria Bíblia testifica, porque Deus diz que Ele vela para que se cumpra a palavra dEle, não é a minha, é a dEle. Então quando Ele diz em Mateus 6,6, que quando você for para o seu quarto, fechar sua porta e buscar Ele em secreto, Ele lhe recompensa em público. Sabe o que Ele está dizendo? Que não precisa de púlpito, não precisa de plateia, não precisa nem de alguém perto de você, só precisa de você e Deus para que Ele lhe recompense em público. Porque verdadeiramente, quando estamos em oculto, derramamos-nos com mais facilidade diante de Deus. E às vezes, quando a gente está no meio de um grupo, não que não seja importante, é importante. Como é importante? Porque se não fosse, o Senhor Jesus não tinha um encontro com Paulo. Se o Senhor Jesus não tivesse propósito de templos, Ele não tinha encontro com Paulo, evangelista. Ele não teria encontro com Paulo para implantar, juntamente com Pedro, que já estava fazendo esse serviço, junto com os outros apóstolos, mas Paulo tinha que ir até os gentios. Fomos alcançados pelo Senhor. Mas Pedro já fazia esse trabalho. De quê? Edificar a igreja de Cristo. Quando o Senhor teve encontro com Pedro, e ele olhou para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Senhor Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando o Senhor Jesus mais uma vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ó Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Primeiro apacenta, primeiro cuida, não é isso? Se eu não me engano, nessa mesma ordem. Mas o Senhor Jesus fala com Pedro para que ele cuide das ovelhas do Senhor. Então Pedro tinha uma missão de edificar, e ele cumpriu essa missão muito bem. Então nós fomos chamados para algo do Senhor. Não foi para ficar sentado aqui, pelo contrário. Mas se a Bíblia diz que para você ensinar, a Bíblia não, perdão, desculpe que eu não vou falar heresia. Calma. A gente precisa entender o seguinte: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus nos exorta a ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nós, nos nossos costumes,
Aprendemos que para a gente poder ensinar, a gente precisa aprender. Você já ouviu alguém ensinando sem aprender? Você já viu alguém ensinando sem aprender? Para alguém ensinar, precisou aprender. Tem algumas pessoas que são o quê? Autodidata. Elas fazem sozinhos, mas mesmo assim ainda aprendem para depois ensinar. Então entenda uma coisa. Não estamos aqui meramente porque você escolheu estar aqui, mas porque Deus escolheu que você estivesse aqui. Posso dar um segredo, ou dizer a vocês, ou dar um conselho? Frutifique onde você estiver. Frutifique onde você estiver. É dentro da sua casa? Frutifique na sua casa. Como assim frutificar, missionária, na minha casa? Simplesmente, você em sua casa, você evangeliza seus vizinhos sem sair de casa. Como? Dando bom testemunho. E às vezes, quando você é educado, você bota um louvor bem baixinho, você ganha seu vizinho. Não é louvor alto não, porque o louvor alto você afasta seu vizinho. Mas o louvor baixinho vai fazer com que ele aguce a audição. Quantos de nós quis ouvir conversa de alguém, quando alguém estava falando baixo, a nossa audição aguçava mais? Não é assim? Quando está falando alto, a gente já está vendo que está fácil. Vamos ganhar nossos vizinhos, vamos ganhar os nossos colegas de trabalho, vamos ganhar os nossos professores, vamos ganhar os nossos pais, irmãos, primos. Vamos ganhar os desconhecidos. Igreja, tenham bastante certeza disso. Que hoje, se o Senhor mudou essa palavra, é porque eu e você precisa de uma coisa: aumentar a nossa fé. Sabe por quê? Porque eu não sei como vai ser o dia de vocês amanhã e nem o meu. Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. A palavra fala: cabe a cada dia o seu mal. Então, o dia de hoje, nós precisamos cumprir. Cumprir o que, missionária? Cumprir o que Deus determinou para a nossa vida. Mas vocês podem dizer assim, mas eu nem sei o que é. Mas uma delas você tem a certeza que vocês já estão cumprindo. Que é estar cultuando a Ele. Cultuando a Deus. Muitos, viu, evangelista, perderam a oportunidade hoje. E eu ouvi de pessoas essa semana dizer assim, ó, eu não deixo de orar. Eu oro por todo mundo. Eu não paro de orar. Mas Deus quer só isso? Deus quer a sua ação. Larissa veio de longe. Está aqui. Será que quando Larissa abriu seus lábios hoje para apresentar a vida da família dela a Deus, Deus não vai se inclinar e ouvir a oração de Larissa? Aí alguém vai dizer assim, mas Deus não precisa que eu fique todos os dias na igreja para Ele operar na minha vida. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que Deus não precisa de barganha. Eu sei que Deus não precisa que a gente dê nada a Ele para Ele dar a gente. Mas uma coisa que Deus não quebra é princípios. E eu aprendi isso e aprendi a obedecer. E quando eu aprendi a obedecer princípios, eu vi que coisas na minha vida começaram a se desprender. E o primeiro princípio, sabe qual é? É a palavra do Senhor que diz em Mateus 6,33, mas começa lá a partir dos 20, alguma coisa. Que é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos será acrescentada. Como assim? Saúde, família, casamento, emprego, alimento, livramento. Tudo. Mas é tudo. Tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente vai buscar o Senhor no espiritual, Ele vai livrando a nossa vida no físico também. E quantos de nós que já tivemos testemunho de irmã aqui na igreja, de dizer que estava se arrumando para ir para a igreja, toda pronta, e que ouviu uma voz no ouvido e disse que era Deus falando, e foi até o trabalho do marido, e se não fosse a misericórdia de Deus, ela tinha sofrido um estupro. E ela testificou que ela ouviu e que ela tinha certeza naquele momento que era Deus mandando ela ir. E quando ela sofreu tudo aquilo, ela disse, verdadeiramente não era Deus que tinha falado comigo. Então muitas vezes quando a gente ouve uma voz dizendo assim, fique em casa, cuidado, é perigoso, olha, cuidado, a rua está perigosa, olha, pode ter tiroteio, olha, cuidado. Você ore a Deus. Porque a Bíblia também fala que não tentais o Senhor seu Deus. Mas quando você ora e diz, Senhor, isso é do meu coração ou é o Senhor me dando o livramento? Deus vai falar com você. Então que a gente entenda que nem sempre o que o coração da gente fala, às vezes é o desejo do próprio coração. Mas quando Deus fala,
Ele fala de uma forma que você não vai duvidar que é Ele falando com você. Deus nos livra assim. Vai ter momentos que você vai achar que perdeu o ônibus e fica chateada, mas é Deus te livrando de um acidente ou de um assalto. Então que a gente entenda que às vezes as coisas ruins que acontecem em nossa vida não é porque Deus permitiu, sabe por quê? Porque senão Ele estaria indo contra a palavra dele. A palavra dele diz: nunca diga que de Deus eu sou tentada. Sabe por quê? Porque o Senhor não tenta ninguém. Então nunca pense que Deus vai colocar algo ruim na sua vida para você voltar face para Ele. Porque aí Ele estaria indo contra a soberania dele. E Deus não é um Deus mau. Ele é um Deus justo, mas Ele não é um Deus mau. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de ler só o verso aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O verso 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso aqui é pauta para outra pregação. Mas eu quero que você entenda que todos esses homens da fé obedeceram o chamado. Esses homens, você acha que quando Abraão, na época era Abrão, saiu de toda aquela terra dele, de toda a parentela, ir para um lugar que Deus mandou, você acha que foi uma coisa assim, de repente assim, eu vou? Não, ele habitava no meio de um povo idólatra evangelista. Mas Deus enxergava algo diferente nele. Todo aquele povo ali era um povo idólatra, mas ele saiu daquele povo porque Deus queria algo com ele. E ele obedeceu. E ele foi para um lugar que ele não sabia onde era. Muitos de nós ouvimos a história de José, como é linda, né, a história de José. Mas todos também conhecem o que José passou e o período de anos que José passou até que o sonho dele viesse se tornar realidade. Eu acredito, evangelista Valquíria, que eu acho que nem passava pela cabeça dele esse sonho se realizar. Eu acho que tinha algum propósito, porque ele via que a própria Bíblia fala que onde José estava, Deus era com ele. Onde José colocava a mão, Deus prosperava. Se José estava na casa de Potifar, Deus prosperava tudo de Potifar. José foi para a cadeia, Deus fez tudo prosperar ali na cadeia. Então, José tinha um propósito de Deus. Então, todos nós estamos em um determinado lugar até o determinado tempo do cumprimento da promessa. Então, que a gente entenda que nós precisamos florescer. Mas, acima de tudo, fazer com que a fé cresça em nós. Então, vamos fazer isso hoje. Eu vou encerrar a palavra e nós vamos orar por 1 ou 2 minutos ou mais. Pedindo a Deus, acrescenta a minha fé. Só isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, peça. Mas o principal, acrescenta a minha fé. Por quê? Porque, igreja, Deus está... Essa palavra Deus trouxe ao meu coração em tom de alerta. Eu não sei verdadeiramente o que há de vir. Eu não sei. Mas Ele falava ao meu coração para crescer a nossa fé. Eu podia simplesmente ministrar e não deixar essa gravação, mas essa palavra precisa ecoar. Para que mais pessoas orem pedindo, aumenta a nossa fé. Verdadeiramente eu não sei. Mas se eu verdadeiramente criei nessa palavra e criei no Deus que testificou essa palavra no meu coração, algum sinal Ele vai dar para a gente. Para saber que essa palavra foi para que nós acrescentássemos a nossa fé nele. Não é em mim, não é na igreja, não, é nele. Para que ficamos fincadas no Senhor. A rocha que é Cristo. Sempre pense nisso. Cristo é a rocha. Eu preciso estar alicerçada nele. Porque se vier um vento, se vier uma chuva, se vier uma tempestade, se subir os mares, eu preciso estar fincada nele. Porque se não estivermos fincados, iremos junto na enxurrada.
Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos de pé, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Nossa oração vai ser rápida, mas eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa que eu creio na oração objetiva. Tem orações intercessórias que são mais longas, mas uma oração, você já sabe o que você vai pedir, para que Deus acrescente a fé em você. Acrescente a fé em você. Eu também vou pedir Ele que acrescente a fé em mim. E você que depois vai estar assistindo no YouTube, peça ao Senhor nessa oração, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Eu não sei o que vem por aí, mas uma coisa eu te digo, se o Senhor está mandando nos blindarmos de fé, é porque Ele nos quer firmes na rocha que é Cristo. Então coloca a mão no seu coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui, meu Deus, orando, meu Senhor, trazendo a palavra que o Senhor trocou, já, meu Senhor, no momento da palavra. E Deus, eu estou aqui para fazer a sua vontade, na sua dispensação. Eu não quero fazer nada de mim, meu Deus, mas o que eu quero pedir para mim, para os meus irmãos que aqui estão, para os que vão assistir lá no canal do YouTube, meu Deus, acrescenta-nos a fé, meu Senhor. Acrescenta-nos a fé, meu Pai. Acrescenta-nos a fé, porque eu não sei que tribulação, que momento difícil sobrevirá sobre esta terra. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, acrescenta-nos a fé. Porque, Senhor, eu não sei, meu Deus, mas Tu sabes. Tu sabes do nosso deitar, do nosso levantar, meu Senhor, do nosso sair. O Senhor sabe a nossa entrada, a nossa saída, meu Deus. Pai, o Senhor sonda os nossos corações. Pai, o Senhor sabe, Pai, como está, como estamos, meu Deus. Então, meu Deus, acrescenta-nos a fé, Pai. Porque se houver falta de fé em nós, meu Pai, como há o Senhor de operar, como há o Senhor de livrar-nos, Pai. Meu Deus, a sua palavra fala bem claramente em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível te agradar, meu Deus. Então não vai adiantar eu fazer a sua obra se eu não tiver fé no Senhor que me comissionou a essa obra. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. A sua palavra diz que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé nesta noite, meu Deus. Porque precisamos sim, Pai. Precisamos, meu Deus, nos ajuda na nossa incredulidade. Para que o seu mover, meu Pai, os seus prodígios e as suas maravilhas sejam notórias na sua casa. Acrescenta-nos a fé, meu Deus. Porque esses últimos dias do ano, meu Senhor, de 2021, Pai, precisamos estar firmes na rocha que é Cristo, alicerçados em Ti, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus. Então vem acrescentando a fé do seu povo, meu Pai. Então daquele que me ouve, esteja em sua casa, esteja em seu carro, esteja em seu quarto, esteja andando, mas que deseja, meu Senhor, pedir também que o Senhor acrescente a fé a eles. Faz isso, Paizinho, porque o Senhor, meu Pai, não se limita a paredes, não se limita a telhado, não se limita a veículos, não se limita a quarteirões. Pai, o Senhor não se limita a isso para operar. O Senhor só deseja de um coração que deseje que o Senhor acrescente a fé. Acrescenta-nos a fé, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Senhor, com a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. E aí, até aqui me ajudou o Senhor. Glória a